Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que se classificou facilmente contra a equipe do Jacuipense, com todo respeito à fraca equipe do Jacuipense. Eu trago um vídeo com informações do mercado da bola do nosso Verdão, mas antes de eu soltar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Palmeiras GC dos sonhos. que era Danilo ou Fabinho após a Copa do Mundo de 2026. Essa é a informação. Que o Palmeiras quer o Danilo, a gente já sabe, né? A gente já tá tentando... Mas quem do Palmeiras quer o Danilo? A torcida, eu acho que todo a mundo... comissão técnica ou a diretoria? Porque o Danilo passou na nossa frente e a gente, Então. né, não quis num outro momento. Pelo que eu sei, pelo que eu tenho de informação em relação a isso, é porque já estava tudo amarrado entre o Textor e o Marinakis, né? Aquele cara dono do Nottingham Forest. O cara tem um iPhone 6, né? Vocês estão ligados? O Palmeiras perdeu a oportunidade de trazer o Danilo bem antes do Botafogo, né, galera? Mas enfim, isso é uma outra questão. Mas é isso. Danilo e o Fabinho, né? Já também não é uma informação que a gente já falava na questão do Fabinho sair do Al Ittihad. Sair do Al Ittihad, o time não foi bem nessa temporada, ele é um dos líderes da equipe, talvez um dos melhores jogadores de uma equipe que foi mal no ano. Mal, tá ali no quinto colocado, tá, mas pra eles é ruim. E passa a ser também uma opção que a Leila gostaria muito de ter Fabinho também no seu elenco. Olhando necessidade, vou começar por você, Vic, necessidade do elenco do Palmeiras. Tem uma preferência, tem um gosto, você tem uma ideia de quem pode ajudar mais? Como é que você enxerga essa possibilidade? Ou se tivesse que escolher um, Vic, você... Eu acho que ela vai escolher o Danilo, né, galera? Você também, né, torcedor do Palmeiras? Tenho certeza que você prefere o Danilo em vez do Fabinho, né? Miraria em qual? Olha, necessidade por necessidade, os dois seriam viáveis, né? Porque são características um pouco diferentes. O Danilo, ele iria preencher várias lacunas do meio de campo, então por isso eu tenho uma preferência pelo Danilo. Porque o Danilo, ele vai ajudar no setor de criação do Palmeiras, no setor de saída de bola, que já tá bem trabalhado com o Marlon, mas o Marlon sozinho ali, ele não consegue oferecer toda a dinâmica necessária no meio de campo. Ele vai poder jogar algumas partidas no lugar do Andréas, ele vai poder jogar algumas partidas junto com o Andréas e deixar o Andréas perto da área, ou vice-versa, o próprio Danilo ficar mais perto da área. O Marlon pode ficar um pouco mais recuado, ajudando ali, se preocupando apenas com uma situação que é a proteção da linha defensiva. Hoje eu vejo o Marlon totalmente sendo exigido em vários setores do meio de campo durante a partida. Às vezes ele tá perto da área, às vezes ele tá no meio de campo na saída de bola, às vezes ele tá ali cobrindo uma marcação no lateral. Então acho que o Danilo, ele vai ajudar pra ditar o ritmo de todo esse meio de campo, porque ele consegue povoar nesses três espaços. Tanto na ajuda de marcação, tanto na saída de bola, como ali na criação. E até pisando na área fazendo gol, né? Já o Fabinho, ele é um cara mais característico de marcação. Ponto. Cão de guarda. É o cão de guarda. Então é aquele 5 que a gente fala, que às vezes vai cobrir a marcação dos laterais, que falta no Palmeiras muitas vezes, por isso que às vezes o Palmeiras volta os atacantes para ajudar na marcação, porque falta um meio de campo mais distribuído nesse ponto. Ele vai proteger a dupla de zaga por ali, ele vai até talvez jogar um pouco recuado ali, quando o Abel quiser sair com 3 homens na linha defensiva, ele jogar um pouco mais ali pelo meio, mais posicionado, como mais defesa, como mais marcação. Então eu vejo o poder do Fabinho mais como marcação. E eu brigo muito que o Palmeiras precisa de um 5. De um 5... cão de guarda. Volante mesmo. Um volante mesmo. E o Fabinho, pra mim, tem essa característica. Tem. Só que jamais no mundo real eu vou descartar um Danilo. Então, acho que o Danilo, ele proporciona ainda mais pelo meio de campo. É porque se a gente olhar a necessidade de elenco, a gente tava tendo essa discussão aqui antes de entrar no ar. São posições diferentes, tá? Danilo e Fabinho, eles podem jogar juntos, por exemplo. Sim. Eles não ocupam a mesma faixa do campo. Eu não acho que o Danilo, Celso, vai aceitar voltar pra fazer o que ele fazia, que era jogar ali atrás do... Ele tá fazendo gol todo jogo. O cara pegou gosto por pisar na área. O problema é que o Abel inventa posição para jogador, né? Sempre escala o jogador em posição errada. Esse que é o grande problema. Aí acaba matando aí a criatividade do jogador, né, galera? Então eu acho que são posições diferentes. Eu acho o Danilo muito mais completo. E pra mim seria o jogador número 1 que o Palmeiras conta. Mas já não importa. Vê onde ele encaixa aí e muda o resto. Mas eu também não posso olhar e não entender que esse time precisa de um camisa 5 pra justamente... Aí precisa de lateral também, não adianta você liberar os laterais com esses que não tem aí. Mas enfim. Mas eu acho que já pelo menos desafoga um pouco mais essa questão de marcação. Olha... O Kelvin, ele já sai mais pro jogo, não fica tão exigindo a questão de marcação, né? Não, eu acho que o Kelvin não dá para ele tem que sair do jogo, ele não pode sair pro jogo, ele tem que sair do jogo. Eu acho assim, o Danilo Kelvin é muito ruim, né, galera? Em atividade no Brasil nesse momento.
é o mais completo, é o melhor jogador. Eu tenho certeza que ele vai estar na lista do Ancelotti. Eu tenho certeza que ele vai começar como não necessariamente titular, mas vai assumir a titularidade ao longo da Copa do Mundo, se o Brasil conseguir, e eu imagino que vai conseguir passar de algumas fases. E, então eu acho que o Danilo, ele é peça encaixava em qualquer elenco. Eu preciso de um 5, preciso de um 7, preciso de um 9. 10, um 10 dia, né? Traz o Danilo e resolve, ok? É o melhor jogador, ele cai como uma luva. Acho que esse desempenho dele atual e um eventual desempenho positivo na Copa do Mundo pode tirá-lo da nossa possibilidade. Alguém pode vir buscar. E pelo jeito o Danilo e o empresário do Danilo gostam de aposta, porque já foram pro Nottingham uma vez. Então podem ir para um time que eles vão apostar em alguma coisa por lá. O Fabinho, eu acho que é um excelente jogador, mas a gente não pode esquecer que tá no Sauditão, né? Ele tá no Sauditão. O Sauditão são 20 jogos na temporada. O Fabinho já está num campeonato muito fraco, né? Parecido com a MLS, né? O Sauditão. Campeonato fraquíssimo. Já o Danilo é outro patamar, né? Bem mais novo do que o Fabinho também, né, galera? Tem um incentivo danado no vestiário, se marcar um gol, se tirar uma bola em cima da linha, se jogar bem, vem sempre um prêmio, um relógio. É uma situação, é um campeonato totalmente diferente. Então a gente tem que avaliar. O Fabinho chega e já chega jogando. A gente imagina que sim, pelo passado dele. Mas e a realidade agora? E o Fabinho, é claro, que se encaixaria mais nisso que a Vicky falou. Ele é um volante clássico, é um protetor de zagueiros. Isso a gente está precisando. A gente precisa liberar o Marlon para fazer outras coisas. A gente precisa liberar o Andréas para ser mais criativo lá na frente. Então, de repente, para o elenco atual, o Fabinho encaixaria melhor. Mas eu ainda prefiro o Danilo. Só que eu acho que o Danilo, dependendo dos próximos jogos dele, tanto no Botafogo quanto eventualmente numa Copa do Mundo, ele pode ficar distante. Se ele não for pra Copa, aí eu acho que ele acaba vindo pra cá. Eu acho que ele vai pra Copa. A dúvida que eu tenho é que tipo de proposta o Danilo vai receber depois da Copa. Exato. Porque, como assim, aconteceu com o Richard Rios, com a gente. O Richard Rios queria ir embora pra qualquer lugar, pra qualquer coisa. Eu queria ir pra Europa e aí, vai brigar por título, não precisa, não, quero Europa e tal. Beleza, foi o Benfica que, convenhamos, né? Vai brigar no local. Vai ganhar o Campeonato Português ou não. Né? Uma Copa lá de Portugal e tal. O Danilo, ele já teve uma experiência na Europa. Ele já não tá tão novo mais. 25, 26 anos pra time europeu não é muito mais vantagem. Os caras estão vindo buscar moleque, cada vez mais novo. Óbvio que ele vai ter prateleira, agora ele vai ter mercado. Precisa de ver quais times, de quais prateleiras vão querer. Sei lá, Borussia Dortmund, um exemplo, o Sevilha ou o Palmeiras. Com todo respeito, mas se for pro Danilo jogar no Sevilha, galera, é melhor jogar no Palmeiras, né, Danilo? Vamos falar a verdade. Tudo bem que é na Europa, mas vamos jogar no Verdão. Se você quer ganhar título, tem que jogar no Verdão, né, galera? Ele quer brigar pro título ou ele quer ir pra Europa? Porque a questão é essa a principal. Porque aqui, eu não vejo o Danilo jogando em outro time no Brasil, a não ser o Palmeiras. E ele já falou isso. Mas ele tá jogando pra caramba no Botafogo. Tá jogando demais. Não, digo, sair do Botafogo. Não vai Flamengo, por exemplo. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Acho que se for pra algum movimento de clube no Brasil, é o Palmeiras. Mas aí a gente tem uma outra questão que eu acho, às vezes, a avaliação do nosso time, e eu falo do nosso time, porque eu nunca sei, eu não consigo afirmar, eu não tenho informação, eu ajo como torcedor e analiso o que vocês trazem de informação e o que vocês pensam. Mas será que o nosso time, quando eu falo Leila, Barros, a comissão técnica liderada pelo Abel Ferreira, querem o Danilo? Porque se quisessem já poderiam ter pego de volta. É verdade isso que ele falou, galera. O Palmeiras já teve a oportunidade de trazer o Danilo antes do Botafogo fazer proposta. E o Palmeiras não se interessou pelo jogador, né? Não, mas tinha dúvida naquele momento. Não, a gente sabia que o Danilo era um grande jogador. Mas eu acho que estava amarrado já com o negócio do Nottingham, com os caras do Botafogo. Sim, mas o Danilo chegou a falar que voltaria pro Palmeiras. Entendeu? Pode ser que tenha alguma coisa de Abel pra deixar passar. Essa é uma dúvida que eu tenho. A outra questão é que também existem outros jogadores na Europa que não estão tão bem e que poderiam funcionar aí. O André, que era do Fluminense. O André eu sempre muito bom. Eu acho que o André, por exemplo, talvez fosse uma opção do nível do Fabinho, né? E talvez ele tenha a gente tenha uma possibilidade ali. Eu acho que o André é um bom jogador, que poderia também se encaixar nesse padrão mais dos 5. E o time dele caiu, né? Já foi confirmado, né, Lelê? A queda do Wolverhampton, né? Já tava certo. E tem que vender, né? E tem que vender. O Arias estava nessa. Eles vão ter que diminuir o salário pela metade. Exato, porque lá o fair play funciona total, né? Diminui consideravelmente a grana para a segunda divisão, né? E tem uma outra coisa que é o seguinte. Qual o nível... O Atlético de Madrid, né?
Qual o nível de urgência do Botafogo hoje? Parece que o nível de urgência aumentou demais lá, né? Tudo indica que o Barbosa vem. Eu acho que o Danilo seria a outra peça. Agora, a gente... Danilo e Fabinho é demais? Galera seria um exagero? Não, né, galera? Eu gostaria dos dois no Palmeiras. Você gostaria? Danilo e Fabinho? Ou só o Danilo ou só o Fabinho? Deixa a sua opinião aí. Eu gostaria dos dois. Seria um elenco recheado do Palmeiras, hein? A galera vai ver 12 milhões seria de um reais. elenco, né? O peso de elenco que você tem que montar. 12 milhões de reais por mês. Como é que vai fazer isso? Na verdade, gente, óbvio, né? Pra se enquadrar dentro de um plano, e aí depende muito do plano de carreira do jogador. E assim, eu vou falar uma coisa pra você. Pelo que a gente sabe, o Fabinho é uma negociação em que a Leila Pereira tá conduzindo já há bastante tempo. Se empenha pessoalmente. Se empenha pessoalmente, de conversar com a família, de tentar... Isso é parte do que o diretor tem que fazer pra diminuir essa questão do dinheiro, que ela não vai pagar 12 milhões pra ele. Então ela tem que tentar mostrar que aqui ele pode ganhar bem também, e que o cara já tá com uma carreira consolidada, já com seus 33, acho que ele tem. É, por aí. Renan, sobre propostas aí, jogadores do Palmeiras, tem novidades? É importante a gente falar de um que voltou a ser sondado e procurado. Não é novidade que ele tem o desejo de ter o Alan, né? Alan Elias. E assim, já começa aquela coisa de você ter o mercado começar a se abrir, você ter já algumas sondagens, algumas procuras em relação ao jogador. É importante a gente falar também que o Palmeiras está fazendo um jogo duro, mas assim, a gente tem nesse momento o Napoli, que já teve 2 ofertas recusadas, voltando a sondar a situação, voltando a tentar entender o que vai acontecer na janela, se o Palmeiras vai vender, se o Palmeiras vai aceitar fazer negócio depois de 2 recusas, e também as sondagens e o interesse de clubes da Inglaterra. Mas o Palmeiras precisa vender o Alan quanto antes, se o Palmeiras quer mesmo vender o jogador. Porque o Alan não vem jogando um grande futebol. Tudo bem que nas últimas partidas até que vem jogando bem, né, galera? Mas o Alan não faz uma grande temporada pro Palmeiras, então não dá pra perder a oportunidade de mercado, né? Então, assim, Alan na janela, o Palmeiras vai ter que fazer muita força, porque virão com tudo pra cima dele, e é um jogador já muito desejado pelo mercado europeu. O Palmeiras recusou 30, recusou 35 e obviamente faz jogo duro, né? Esses contatos muitas vezes chegam diretamente no clube, muitas vezes chegam via representantes do Alan, mas o Palmeiras faz jogo duro em todos os sentidos, seja quando vem um clube direto, seja quando vem via representante. Então, assim, é uma decisão que a presidente Leila vai ter que tomar junto à diretoria, porque no mercado vai ser forte o que o Alan Elias vai receber de proposta, ou o que vai receber de assédio nessa janela. Por enquanto ainda são esses 2 ou tem outros também? A gente tem um mercado forte na Inglaterra, e tem o mercado do Napoli. O Napoli é um clube que já teve oferta recusada. Uhum. Por exemplo, não me parece ser do interesse no caso da MLS. Lembrando que o Napoli ofereceu 40 milhões de euros para levar o Alan, e o Palmeiras não quis vender o jogador, né? Então o Palmeiras não pode perder a oportunidade outra vez, né, galera? Tem que fazer negócio com esse jogador aí. Falou-se, né? Isso foi noticiado fora do Inter Miami. Tá fora de cogitação. Para mim é um mercado AA mesmo pro Alan Elias, que é o mercado europeu, aquele mercado Premier League ou o mercado da Itália, dos times grandes da Itália. Então vamos esperar isso que vem. Porque você imagina o seguinte, tem o Alan, tem essa proposta. Deve ter coisa grande, quente de valor alto pro Flaco, não é? Depende muito também da Copa do Mundo que ele vai fazer. Aí seriam 2 titulares do setor ofensivo. O fraco vai ser difícil pra mim segurar, né, galera? Poderia perder. O Flaco, para mim, é uma dúvida ainda, né? Existe a sondagem do Atlético de Madrid, existiu uma proposta do Lokomotiv que foi recusada pelo próprio jogador. Mercado da Argentina, chance 0, chance menos 80. Mercado de voltar para a Argentina, não é um movimento que vai acontecer. O Flaco hoje está numa outra realidade. Atlético de Madrid ou outro clube da Europa,
quem trabalha com o Flaco no dia a dia entende que ele ainda precisa passar pelo processo da Copa do Mundo. A resposta pro Flaco vai ser a resposta pós-Copa do Mundo. Esse sim. O Alan não é um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, mas é um jogador que já tem um mercado encaminhado. Então, assim, o Palmeiras vai ter que fazer uma reflexão, fazer uma reunião entre diretoria e comissão técnica para ver que tipo de rumo vai dar para os jogadores. A ideia é não vender. A resposta que a gente tem quando pergunta sobre o Alan é exatamente essa: é jogo duro a todo momento. Eu não sei por que tanto jogo duro pelo Alan, né, galera? Porque o Alan não é nenhuma unanimidade no Palmeiras, né? Vamos ser sinceros. Ele até tá fazendo umas partidas boas. Os últimos jogos dele até que foi bom, né? Até que jogou bem o Alan. Mas um jogador que decaiu muito o futebol dele, né? Não conseguiu jogar bem aí nessa temporada ainda. Jogar aquele grande futebol que a gente tinha muita expectativa no Alan, que ele podia ser o substituto do Estevão, né? Mas não é o que parece. Não é um jogador que quando surgiu no Palmeiras eu pensei, nossa, esse cara aí vai ser... Talvez é um exagero que eu vou falar aqui, mas eu cheguei a pensar que ele ia ser melhor do que o Estevão ainda no Palmeiras. E ele não chegou a deslanchar mesmo de verdade no Palmeiras como o torcedor do Palmeiras imaginava. Mas é claro, é um grande jogador, é um jovem que tem muito talento, tem muito a desenvolver aí no seu futebol, mas o Palmeiras não pode ficar recusando grandes propostas, porque já perdeu aí a oportunidade de ter vendido ele para o Napoli por 40 milhões de euros aí, e agora o futebol europeu vem forte de novo, né? Com certeza vão fazer de tudo para levar o Alan. O Palmeiras não pode fazer jogo duro não, né? O Palmeiras precisa fazer grana aí e não pode perder essa chance. Agora falando sobre o Flaco Lopes, também o Palmeiras, na minha modesta opinião, se o Palmeiras vender o Flaco Lopes, vai precisar trazer um jogador de reposição da altura dele, né? Porque o Flaco Lopes, querendo ou não, agora está fazendo gol, né? O cara cheira gol, essa é a verdade. O cara está numa fase espetacular. Vai ser difícil o Palmeiras segurar ele aí após a Copa do Mundo. Vai surgir muitas propostas. Até o Vitor Roque pode receber proposta também. Tudo bem que o Vitor Roque está machucado, mas é um grande jogador, brigador dentro da área. É um guerreiro o Vitor Roque. Então o Palmeiras vai ser complicado segurar esses jogadores aí. Essa é a verdade. Agora já falando sobre compra de jogadores aí, eu acho que entre Danilo e Fabinho, para mim o Danilo seria a melhor opção para o Palmeiras. E para você, torcedor palmeirense, você prefere Danilo ou Fabinho? Ou os dois? Deixa aí a sua opinião. Lembrando que o Fabinho já está com 32 anos de idade, joga no futebol árabe, né, e ganha aí 12 milhões de reais por mês. É claro que o Palmeiras não vai pagar isso aí, né? Uns 2 milhões e o Palmeiras até uns 3 milhões no máximo aí, talvez o Palmeiras chegue. Não é o normal do Palmeiras pagar esse absurdo, né? Mas se ele quiser vir para o Palmeiras, vai ter que diminuir o seu salário. Isso é óbvio, nenhum time brasileiro vai pagar 12 milhões de reais para um jogador de 32 anos. E nem que fosse mais novo, né? O futebol brasileiro não tem aí essa capacidade. Já o Danilo já ganha 950 mil por mês no Botafogo. Só que o grande problema é que o Danilo foi comprado aí por 22 milhões de euros e pelo Botafogo, cerca aí de 142 milhões de reais. E agora o Botafogo, segundo informações, está pedindo 40 milhões de euros e cerca de 233 milhões de reais aí. Quase o dobro do que o Botafogo tinha pago para o Nottingham Forest quando trouxe o Danilo, que o Palmeiras vacilou. E o Anderson Barros foi muito infeliz naquela entrevista que ele deu, dizendo que o tempo do Danilo no Palmeiras já tinha passado. Pelo amor de Deus, Anderson Barros, eu acho que você se arrependeu do que você falou. Não é possível, né? Eu acho que ele se arrependeu do que ele falou, porque ele falou uma bobagem daquelas. Pelo amor de Deus, o Danilo, o Palmeiras não poderia ter deixado nem o Botafogo pensar em trazer o Danilo. O Palmeiras já teria que ter entrado nessa negociação agora. Agora complicou bem mais, porque o valor de mercado do cara está lá em cima, está comendo a bola no Botafogo, então provavelmente o Danilo vai para o futebol europeu. O que vai restar para o Palmeiras é o Fabinho. Mas, se não der negócio com o Danilo, acho que o Fabinho será sim uma boa opção para o Palmeiras, porque por mais que esteja 32 anos de idade, é um bom jogador, né? Vai reforçar bem o elenco do Palmeiras. Mas deixa aí a sua opinião. Qual é a prioridade do Palmeiras neste momento? Será que é trazer um volante, um camisa 5, ou é as laterais? Porque as laterais do Palmeiras tá complicado, hein, galera? Tá complicado. É isso aí, galerinha palmeirense, esse mais vídeo no mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre
Falou!